Fala galera, sabe quando você está ali naquela prova ou em algum exercício e você precisa de uma aproximação de uma raiz quadrada? Hoje a gente vai dar uma dica ali de como você resolver isso de uma forma fácil e rápida. Se liga aí. Então vamos lá galera, mas antes de começar, é claro, né? Vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera. E é claro, se é a primeira vez que vocês estão por aqui, né? Sejam todos super bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão aqui no Matemática Fácil, onde a gente sempre traz ali conteúdos da dita matemática básica para dar aquele auxílio, assim como aulas sobre temas variados da educação básica e superior e também resolução ali de provas como de vestibulares, Enem e concursos, ok? Mas nosso assunto aqui é o seguinte hoje, pessoal. Se liga lá. Às vezes a gente está ali em algum exercício, principalmente alguma prova objetiva, prova de concurso, algum vestibular, Enem, e o pessoal pede para a gente fazer ali uma aproximação de alguma raiz. E aí, como eu posso resolver isso, sendo que na hora de uma prova, é claro que a gente não tem auxílio de uma calculadora, né? Então, como que eu posso chegar a esse resultado? Uma primeira, digamos assim, a aproximação mais grosseira que nós podemos ter é a seguinte. Vamos supor que eu quero ali, pelo menos a primeira casa decimal da raiz quadrada de 6. Vamos pegar aqui uma canetinha, aí. Uma raiz quadrada de 6. E eu não tenho uma ideia de quanto é isso. Para a gente ter ali uma primeira aproximação, basta a gente saber um valor que eu sei a raiz acima e abaixo desse número. Como assim? Nós sabemos, por exemplo, a raiz quadrada de 4, que é 2. Nós sabemos a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, nota aqui, se raiz quadrada de 4, o resultado é 2, é um resultado simples ali, a gente sabe. Raiz quadrada de 9, o resultado é 3. Nota que raiz quadrada de 6 é um valor entre 4 e 9. Ou seja, o seu resultado também vai estar entre os outros dois resultados. Ou seja, ele vai estar entre 2 e 3. Então, ele é um número 2, alguma coisinha. Então, 2, uns quebradinhos. Então, digamos que essa é a primeira aproximação grotesca ali que nós podemos ter. Uma aproximação mais tosca, mais direta ali. Para a gente ter pelo menos a ideia de qual é o valor inteiro daquela raiz, ok? Mas, professor, e se num cálculo eu preciso realmente do valor mais aproximado dessa raiz, com pelo menos algumas casas decimais? Então, o que nós podemos fazer, galera? Para a gente saber isso daí, a gente pode pensar no seguinte. Quando eu quero a raiz quadrada de um número n qualquer, ele vai ser aproximadamente, uma das formas de a gente representar o símbolo de aproximadamente é o igual com o tio em cima. Isso aqui quer dizer para a gente aproximadamente, ok? Para quem não conhecia a notação, aproximadamente, beleza? Então, aproximadamente ele vai ser o quê? Esse meu número n mais um número q. Onde esse q vai ser um número que eu conheça a raiz mais próximo daquele valor. Pode ser acima ou abaixo dele. Tá? Ou seja, é um número ao quadrado. É um número que eu sei a raiz quadrada próximo do meu número n. Dividido por 2 vezes a raiz quadrada desse mesmo número q. Então, digamos que a gente vai ter aí essa formulazinha. Tá? Raiz quadrada do número que eu quero vai ser aproximadamente o meu número mais um número ali, um quadrado perfeito que a gente fala, né? Um número ao quadrado, ou seja, um número que eu conheça a raiz quadrada próximo àquele valor n, pode ser acima ou abaixo dele, sem problema algum, dividido por 2 vezes a raiz desse mesmo número q. Parece complicado, mas vamos fazer exemplos. Olha lá. Vamos supor que nós queremos saber ali a raiz quadrada de 17. Beleza. Então, raiz quadrada de 17, lembrando ali da nossa fórmula, olha lá. Vai ser então 17 mais um número que eu conheço a raiz próximo a ele. Então, é 17 mais... Qual número que a gente conhece a raiz próximo do 17? É o 16. Então, 17 mais 16 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 16.
Então tá, 17 mais 16 é 33. 2 vezes raiz de 16, a gente sabe, é 4. 4 vezes 4 é 16. Então aqui a gente fica com 33 dividido por 8. E a gente vai lá e faz. 33 dividido por 8, faz ali no rascunho. Aqui para a gente ganhar tempo, já vou colocar o resultado. Fazendo essa divisão, a gente vai ter ali 4,125. Só para a gente conferir se esse valor está próximo, vamos jogar aqui uma calculadora do lado aqui, para a gente fazer o teste disso daí. Vamos ver quanto é a raiz quadrada de 17 na calculadora. Beleza? Vamos colocar ali raiz quadrada de 17. E vamos ver quanto que esse cara vai dar. Espera aí. 17, raiz quadrada, agora sim. Então, olha lá. O resultado nosso deu 4,125. Agora, olhando na calculadora, olha lá, a gente tem 4,123. Então, olha a aproximação que a gente tem. A gente tem duas casas decimais que deu exatamente o resultado. E ali a gente tem uma aproximação, né? Lembrando que aqui a nossa conta é uma aproximação. Não vai ser o valor exato, ok? Mas nota que a gente já teve duas casas decimais que deram certo. Beleza? E a mesma coisa a gente pode fazer com números maiores também. Então a gente pode pegar ali, por exemplo, vamos testar outro cara. Vamos fazer ali, né, a raiz quadrada. Lembrando que aqui a gente fez uma aproximação, né? Vamos fazer ali a raiz de um maior. Raiz de 173. Também não sei esse valor. Vamos lá. Então vai ser aproximadamente... Mesma ideia. Vou pegar o meu número, que é 173, mais um número que eu conheço a raiz próxima daquilo ali. Eu sei a raiz de 169, porque a raiz de 169 é 13, e está bem próximo a ele. Dividido por 2 vezes a raiz de 169. Beleza. 173 mais 169, a gente vai ter ali 342. Dividido por 2 vezes raiz de 169 é 13. Então, nós vamos ter 342 dividido por 26. Fazendo essa divisão, a gente vai ter ali, vou colocar aqui abaixo, o resultado, só para não tampar a nossa calculadora. O resultado vai ser ali 0,0... opa, perdão, peguei ali da próximo exemplo. Nosso resultado ali vai ser 13,153,8. Coloquei aqui algumas casas decimais a mais, ok? Vamos conferir na calculadora quanto que fica sendo a raiz de 173? Então, olha lá, 173, vamos fazer a raiz quadrada dele. Nota que deu, olha lá, ó, 13, na calculadora, né? 13,15294. E a nossa conta deu 13,1538. E teria outras casas decimais. Mas, de novo, olha a aproximação que a gente tem de uma raiz e isso fazendo manualmente, ok? Um outro exemplo que a gente pode fazer, para a gente fechar esse daqui. Professor, tem que fazer só com números inteiros ou eu posso fazer também com números decimais? Números decimais também. Vamos lá. Vamos pegar aqui um outro e fazer ali, por exemplo, a raiz quadrada de 0,0058. Por exemplo. Quero essa aproximação. Primeira coisa que a gente pode fazer ali é, toda vez que a gente quer uma raiz quadrada de um número decimal, a ideia é transformar ele em uma fração. Então, isso vai ser 58 sobre, já que eu tenho 1, 2, 3, 4 casas após a vírgula, então vai ser sobre 10.000. Vamos voltar aqui o nosso 8. Então, vai ser sobre 10.000, porque 10.000 tem 4 zeros. Beleza. A raiz de 10.000 a gente consegue fazer. Também já fica uma outra dica aqui. Números terminados em zeros, a raiz quadrada é sempre a metade. Então, se eu tenho 4 zeros, ele vai ser sobre 100. Então, isso é a raiz quadrada de 58 sobre raiz quadrada de 10.000 fica sendo 100. Beleza. Agora, nessa raiz de 58 que nós não sabemos, a gente vai aplicar aquela formulazinha, ok? Inclusive, vamos colocar aqui nossa aproximação só a partir de agora. Então, raiz de 58, um valor próximo àquilo ali. A gente pode colocar, por exemplo, 58 mais
Um número próximo dele que a gente sabe, 64, porque a raiz de 64 é 8, sobre 2 vezes a raiz de 64. E aí tudo isso ainda está dividido pelo 100. Ok. 58 mais 64, nós temos ali 122, sobre 2 vezes 8. Vou melhorar esse 8 nosso aqui. Aí. Tudo isso sobre 100. Vamos lá. Então, esse cara vai ser 122 sobre 2 vezes 8, que é 16. Já que estava dividido por 100, divisão de fração, eu vou multiplicar pelo inverso. É 100 sobre 1, invertendo, 1 sobre 100. Então, nós vamos ter aqui 122 sobre 16 vezes 100. É só colocar os dois zeros no final, 1.600. Fazendo essa divisão, a gente fica ali com 0,07625, ok? E agora vamos pegar ali a calculadora para conferir esse cara. Lembrando ali do nosso resultado, né? Olha lá, 0,07625. Vamos pegar aqui a calculadora e vamos fazer a raiz desse cara. 0,0058, coloquei um zero a mais, vamos lá. 0,20, só 2 zeros, 58, a raiz desse cara. Olha lá. 0,07615 e outras casas decimais. E olha o nosso resultado de novo. 0,07625. Então a gente viu aqui, olha lá, vamos ficar colocando e tirando aqui nossa calculadora. Viu que, de novo, a gente tem uma aproximação ali de 2 casas decimais. Professor, você vai aproximar só 2 casas decimais? Não, depende dos valores que a gente vai estar trabalhando, ok? Mas aqui a gente viu formas de aproximar resultados ali de raízes quadradas, né? Vamos colocar ali para a gente fechar de novo a formulazinha. Lembrando que aquele número Q, a gente tem que saber a raiz quadrada dele, tem que ser o mais próximo de n. Ele pode ser um número maior ou menor. Conhecia esse daí, galera? Conhecia essa aproximação? Coloca aí no comentário pra gente, né? Pra gente aí ir interagindo sobre isso. Lembrando que a gente tem ali também o Seja Membro e o botão do Valeu, se você quiser dar aquela fortalecida aqui no canal, beleza? E no mais, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!